Atualmente, nos tribunais regionais eleitorais de nossos estados, estão tramitando cerca de 6.500 processos. Ainda como saldo residual das eleições de 2012, portanto das últimas eleições municipais. Foram realizados em 2013 novos pleitos em dezenas de municípios brasileiros. Isso para não falar nos casos pendentes até hoje. Para citar o exemplo de Santa Catarina, vimos uma decisão acerca de um município da Grande Florianópolis, ao qual ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Ainda, agora, nós estamos em 2014. Ora, a Justiça Eleitoral é responsável pela condução das eleições, bem como a garantia da legitimidade do processo eleitoral e o livre exercício de direito de votar e ser votado. Tudo isso com o fim maior de garantir e fortalecer o regime democrático. Tudo fica comprometido com a lentidão das decisões. Realizar um novo pleito, por exemplo, além de ser extremamente traumático, gera insegurança jurídica, atrasos nas ações administrativas, além de gastos adicionais que, em última instância, são arcados pelos já excruciantes contribuintes. Então, o surgimento de lides, de questionamentos, de pretensões e resistências é natural do processo democrático. Além da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, que atuam como fiscais da lei, partidos, candidatos e os próprios eleitores têm total direito de manifestar suas denúncias, demandas, enfim, chamar a jurisdição para que faça uso do seu poder constitucional e pacifique a situação. Essa é a legislação. Isso é porque é para acontecer. Então, sem prejuízo do amplo direito de defesa e do devido processo legal, não podemos mais lidar com tamanho vagar no tratamento das ações eleitorais. Inicialmente, é preciso que nossa Justiça Eleitoral amplie sua atuação preventiva. Teremos milhares de postulantes que devem ser fiscalizados antes mesmo de terem suas candidaturas homologadas, evitando questionamentos futuros. É preciso ainda garantir que as ações judiciais surgidas durante o pleito, de qualquer ordem, sejam examinadas e decididas no decorrer do mesmo. Não podemos admitir que questões que deveriam ser solucionadas imediatamente arrastam-se de forma indefinida. Por fim, os casos surgidos após as eleições, ou decorrentes do próprio processo de votação ou apuração dos resultados, devem encontrar sua solução ainda no ano das eleições. Caso contrário, chegamos ao absurdo de encarar novo processo eleitoral em outubro de 2014, com pendências do pleito anterior. Isso não fica bem. Que se façam plantões, suspendam recessos, analise a necessidade de suplementar equipes e estruturas, enfim, que essa questão seja analisada com critério e atenção. Caso contrário, senador, além de gastos adicionais, incertezas e insegurança jurídica, prejuízos administrativos aos cidadãos, estará colocado em risco um bem maior, que deve ser preservado a qualquer custo, a própria democracia brasileira. Trago essas reflexões, senhor presidente, porque no Brasil inteiro, não só no meu estado, nós convivemos com várias situações, já temos hoje algumas pendências das últimas eleições municipais. Algumas foram realizadas, novos pleitos foram realizados, ainda agora, antes do fim do ano passado. E outros casos que ainda estão com recursos no TRE. Com certeza ainda dirão ao TSE. E isso
Daqui um pouco vão passar praticamente quase que os 4 anos e fica uma insegurança administrativa. O cara que está não sabe se fica, não sabe se programa, não sabe se avança, não sabe se coloca em prática o seu plano de governo. E o que tem a expectativa de assumir está com toda a programação também para colocar em prática. E aí fica o quê? Fica a comunidade em prejuízo. Fica o município, fica a comunidade em prejuízo. Isso é uma insegurança no aplicar, no executar orçamento e assim por diante. Então eu trago essas ponderações, senhor presidente, caros colegas, em função do que a gente vem vivendo, vem sentindo. Então a justiça eleitoral, se precisar ser mais e bem equipada, se precisar chamar plantões, se precisar suspender algum recesso para poder atender essas demandas que por acaso sejam provocadas, nós precisamos atuar, nós não podemos pensar em férias, pensar em se suspender, pensar em postergar. Eu acho que temos que ter meios para fazer com que essas soluções sejam oferecidas em tempo hábil, para que a sociedade não carregue esses prejuízos no andar da carruagem. Essas são as considerações que, como é um ano eleitoral, estamos praticamente iniciando as convenções. A partir de junho começa a acontecer, esgota-se em fim do mês de junho das eleições deste ano e também, por certo, diversas demandas haverão também de serem provocadas junto à Justiça Eleitoral nos seus estados, das comarcas e também, inclusive, no Tribunal Superior Eleitoral. São as considerações que trago na tarde de hoje, senhor presidente, com preocupação do que já vem ocorrendo, para nós tentarmos evitar outras demandas e para não levarmos muito tempo a encontrar os caminhos e as soluções para isso. Muito obrigado. E pela tolerância também, e mais uma vez, muito grato.